Ana Angélica Lovato, vim aqui só para um bônusinho muito breve, mas porque era indispensável ouvi-la hoje, diante do sucesso da mobilização. Eu hoje de manhã vi as fotos do deputado estadual Janazzi, e aí quem que eu vejo lá? Alguém com cabelos ruivos e cacheados lá. Falei, peraí, eu conheço esse cabelo, né? Conheço. Aí vi lá, era a Angélica Lovato. E mandei uma mensagem para ela agora de manhã e falei, Angélica, não tem como você entrar rapidinho e contar pra gente como é que foi o sucesso? Conseguiram suspender a sessão? Foi adiada para segunda-feira a sessão de votação com a força da mobilização. A gente precisa entender o que deu certo ontem, que não tem dado certo no cenário nacional, por exemplo, em que a reforma da Previdência passou com total facilidade, né? Com o pé nas costas do governo. Bom dia, Angélica Lovato. Bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, Maia. Bom dia, expressionautas. Obrigada pelo convite de estar aqui para dar esse breve informe da nossa vitória na batalha de ontem, né? É uma guerra contra o Império do Tucanistão, como a gente chamou ontem aqui no programa, e a gente foi para lá, mobilizados, né? Chamamos todas as entidades, veio gente do estado inteiro, Rômulo, veio gente do interior, com ônibus, com vans, então os servidores estavam mobilizados. Veio também muita gente, população geral, porque também, no mesmo momento, dentro da Assembleia, estavam acontecendo outras audiências públicas, e num dado momento, uma de Paraisópolis, por exemplo, né, do que tinha acontecido lá. Então, a gente recebeu o reforço também de quem lá estava no momento em que acontece o quê, né? Chegamos ao prédio da Assembleia Legislativa e o presidente da Leste, né, o Cauê Macris, do PSDB, do Partido do Tucanistão, ele fechou toda a Assembleia, ele deixou uma única das 5 entradas daquele prédio extraordinariamente grande, para que todos pudessem entrar. Então, assim, houve uma fila enorme, né, de entrada, e depois uma pressão da nossa parte, porque tudo aquilo fez com que, se às 19 que começava a sessão para a votação, impedisse a gente de chegar até o plenário. Só que, para nossa surpresa, eles também interditaram o plenário. Não se abriu o plenário para a nossa entrada, né? Então, em outros auditórios, né, estavam acontecendo outras audiências, e a nossa, que tinha o maior número de pessoas, foi realmente extraordinário. Quando a gente chega, Rômulo, e vê, né, que a chamada que foi feita deu certo, que a gente está chegando lá e não dá aquela tristeza de ver, pô, chamamos e não veio ninguém. Não, chamamos e veio mais do que a gente imaginava. Então, aquilo dá uma força também, né, da gente poder fazer. Estava lá meu sindicato, a Dunés, estávamos nós lá da Revolução Brasileira, tinha gente do interior da Revolução Brasileira que veio também, todas as outras entidades, gente de todos os setores do funcionalismo público, dos servidores. Então, quando a gente teve que provocar a entrada no plenário, eles resolveram rapidamente, né, interditaram o plenário, e aí veio a derrota deles nessa batalha de ontem. A rigor, diante da mobilização que já se avizinhava, depois soubemos, né, com informes lá do deputado Carlos Gianazzi, de que desde as 5 da tarde, com a movimentação que se avizinhava, muitos dos deputados que dariam o quórum, né, foram indo embora, eles foram desarticulando, porque a nossa manifestação de ontem ia ser maior do que a de anteontem, né? E aí eles iam ter que se expor, a gente estava ali preparado, né? E essa massa, né? Quer dizer, é isso que eu acho que é importante fazer, duas coisas: lembrar contra o que nós estamos lutando e o que significa mobilização. Como é que você consegue barrar quando se mobiliza? Acho que é essa que é a grande vitória da gente ontem. Você lutar contra uma Assembleia Legislativa, né, onde, né, pelo cretinismo parlamentar, o Dória tem a maioria, ele tem votos para passar rapidamente, sem tramitar o processo, que era aquilo que a gente falou ontem aqui, que o processo tramitou de uma forma relâmpago, né, lembrando que a reforma feita pelo governo federal, pelo Bolsonaro, tramitou mais de 8 meses, né, mas no momento final da votação, aquilo que você acabou de abrir, quer dizer, como é que isso não acontece em nível nacional, como é que não se convoca, né? E como é possível paralisar. Claro que em âmbito nacional é uma força ainda maior, mas aí tem mais gente para fazer essa pressão.
E ontem foi extraordinário, aquele gosto de vitória, né, quando acaba aquela batalha, sabendo que dia 9 agora, segunda-feira, às 9 da manhã, jogaram para um horário, claro que é mais difícil a mobilização, né, pelas normas internas, mas queria então, para terminar de falar dessa vitória, dizer contra o que nós estamos lutando para o Expressionauta que está pegando agora aí essa informação. Nós estamos com um projeto de contra-reforma do governador Dória contra todo o funcionalismo público do estado de São Paulo. Ele já privatizou muitas empresas, mas daquilo que resta, né, eles estão promovendo mais um assalto ao Estado e assalto ao salário dos trabalhadores, de forma que, estávamos conversando ontem, essa contra-reforma do Dória é ainda mais cruel do que a que se aprovou em nível nacional, para você ver como o Tucanistão sempre se supera, né? E aí ela sobe de 11% para 14% o desconto no salário do trabalhador da contribuição previdenciária. Ela aumenta, como faz também a reforma aprovada nacionalmente, a idade do servidor e os anos do tempo de contribuição, que é uma composição maldita, né? Ela é absolutamente uma barbárie. E além desse aumento do tempo de contribuição, também diminui os valores atuais de aposentadorias e pensões, portanto, de forma inconstitucional. E ainda num pacote de muitas pequenas e grandes maldades, um exemplo que a gente dá é que aqueles aposentados por invalidez, portanto, Rômulos e expressionautas, aqueles que estão sem condição física de trabalhar ou mental, terão que passar a fazer revisões médicas periódicas, ou seja, pode ser interceptada a sua aposentadoria, ou seja, absolutamente anticonstitucional, depois de conquistada a aposentadoria. Eles se superam na barbárie contra nós, né? E isso não ficou sem resposta, né? É a PEC 186/2019 que a gente vai derrotar, e o projeto de lei complementar número 18/2019. É contra estas duas improbidades, na verdade, né, para dizer o mínimo, para usar um eufemismo aqui, do governo Dória, que a gente está lutando. E o mais interessante, Romulo, que eu tenho que dizer aqui, porque tem tudo a ver com esse espaço enorme que você tem aberto aqui no Duplo Expresso, para a gente falar das nossas lutas, correspondendo ao que é, né, isso que a gente está fazendo hoje. Na hora que eu estava lá naquelas primeiras filas para tentar entrar no meio da galera, sempre chega algum expressionauta. Então, né, em primeiro lugar, deixa eu pegar o nome dele aqui, anotei, chegou o Claudinei e falou: poxa, hoje de manhã eu vi você convocando, eu já vinha mesmo, mas aí é que eu vim e te encontrei aqui. Eu falei: pô, mas expressionauta tem realmente, né, assim, em todo lugar onde a gente vai. E depois também apareceu a Ângela, né? Se eu estou me recordando direito aqui, ela é oficial de justiça, e aí ela disse, mesmo entre os oficiais de justiça, que é um lugar difícil, né, para o trabalho de esquerda, ela disse: sempre fui de esquerda, né? Comunique lá no programa, por favor, ao Rômulo, que você me encontrou aqui. Maravilha. E que a gente está lutando juntas, então estou passando também esse recado dela, né? Como eu disse, estivemos lá, né, com muitos companheiros do nosso partido, o PSOL, né, esse PSOL radicalizado à esquerda, o deputado Carlos Gianazzi, estávamos lá com a nossa corrente da Revolução Brasileira, nos vários sindicatos nos quais a gente faz parte, nos encontramos lá, e eu acho que essa vitória da batalha de ontem, ela dá um ânimo de que, como é muito difícil vencer o Tucanistão aqui em São Paulo, de repente, a gente que estava até desanimado com esses 4 anos sem um aumento, nem mesmo a reposição, né, da inflação, Romulo, a situação aqui é de penúria. E eu queria repetir alguns dos assaltos ao Estado, né, que o governo Dória e os governos anteriores do nosso aqui, né, no nosso Estado, fazem ao fazer o quê? Né? Ao fazerem a desoneração fiscal de grandes empresas que estão instaladas no estado de São Paulo. Os números são alarmantes. O que eles querem economizar, roubando do nosso salário, do trabalhador que está ali com dificuldade de sustentar a sua vida, né?
são 20 bilhões por mês no estado de São Paulo, bilhões, que deixam de ser arrecadados para ir para o orçamento do Estado, para fazer o nosso saneamento, a nossa água, os nossos hospitais, a educação, né? E tem uma dívida ativa do Estado, acumulada dessas empresas, de 340 bilhões. Então, como é que os caras economizam isso com as empresas absolutamente poderosas e tiram do nosso salário, Romulo? O papel do Estado, né, Angélica, seria de corrigir pelo menos numa concepção social-democrata, digamos assim, afinal, o PSDB é partido da social-democracia brasileira, era corrigir as falhas, os excessos do mercado, então, em alguma medida, desconcentrar a renda que seria concentrada pelo livre mercado. Mas é o contrário, você vê em plena crise, sem a economia crescer, a gente viu aí que tem quase 3 dezenas de novos bilionários no Brasil, ao passo que o pobre está ficando mais pobre. Então isso que você está falando é perfeito, é tirar do trabalhador para poder dar como desoneração para a burguesia. É isso, Rômulo. Aquilo que a gente sempre fala aqui no programa e lembra, o Estado é o gerenciador dos negócios da burguesia, é uma máxima aí que está lá no Manifesto Comunista, está no Marx, está na nossa luta, e eu acho que é importante lembrar também, para finalizar, do acúmulo, né, que a gente já tinha de reformas previdenciárias, né, contra as quais lutamos também desde 1998. A primeira foi a reforma do FHC, que atingiu muito aqui o estado de São Paulo, em âmbito federal, e veio para cá, sempre vem, né? Depois foi a emenda 41 de 2003 do governo Lula, né, e que nos deixou tão marcados naquele momento. Lula tinha entrado em 2002 e faz uma reforma da Previdência. Lembramos que muitas pessoas também romperam com o PT naquele momento por causa disso. Aí veio a reforma do Serra, em 2007, que também solapou aquilo que em 98 e 2003 já vinha muito ruim. E, por fim, a questão da Previdência Complementar em 2011, aqui no estado de São Paulo. Então, nós já estamos muito prejudicados. Esse momento agora dessa PEC 186 e do projeto de lei complementar 18 do governo Dória, né, ela precisa realmente ser obstaculizada, senão aí é a penúria ainda maior. E eu acho que mesmo que a gente saiba dos limites da luta parlamentar, no momento em que a gente se mobiliza como massa, Rômulo, essa que é a questão, a gente pressiona até mesmo o cretinismo parlamentar. Eles têm que se deparar com o povo, né? Quer dizer, como é que tem o povo lá fora e eles interditam o plenário? Na cara de pau, né? Na cara dura, com a gente lá. Foi um momento bem tenso, eu te diria, né? Muitos ali, né, fazendo quase que batendo naquela porta do plenário. Ela é bem organizada, assim, para não entrar o povo de uma vez só, tem várias pequenas portas, pequenos portões, estavam todos fechados, muita polícia, né, porque você sabe que o Tucanistão está muito bem articulado, né, em termos da repressão, né? Até porque o Dória tentou um divide e impera, né, um dividir para conquistar, e tirou a PM da reforma da Previdência. Exatamente. Então, foi nesse sentido que ali, dentro daquela movimentação do que significa, né, dividir para governar, né, que é muito bem feita a estratégia do nosso inimigo, né, essa questão toda também ali dividia, e ele já tinha feito isso com outras categorias também, né, no sentido de dividir, fragmentar a luta do que está todo mundo junto, e aí vai compartilhando, vai fatiando, né. Então, Rômulo, muito obrigada por essa... Eu agradeço, Angélica. Uma última pergunta para você. A gente falou aí da PM, que foi poupada da reforma, mas e a Polícia Civil? Ela estava representada lá ontem na mobilização ou estava olhando de longe? Não, a Polícia Civil estava lá, representada com seus sindicatos. Ela estava muito presente em número de pessoas, né? Estava ativa, fazendo as palavras de ordem, né? Tinham, inclusive, muitos representantes que estavam lá, que a gente conhece, que estão articulados nessa luta. Por isso que é importante aqui, quando a gente fala da militarização, do papel da polícia, do papel desses agentes, né? Um pouco o que a Ângela disse também dos oficiais de justiça, tudo aquilo que significa estar nesse âmbito, né? A nossa luta não é contra aquele cara que está ali junto da gente e que, claro, né, é preparado para ser um repressor de uma forma ou de outra, mas também há uma insatisfação muito grande nessas fileiras que são populares.
Então, eu acho que nós aqui do nacionalismo popular, do nacionalismo revolucionário, temos essa também missão de trazer esse pessoal para junto da gente, né? E esse pessoal que vem para junto e vem para a luta, ontem estava representado lá pelos policiais civis. A gente conhece muita gente, né, no ABC, aqui em São Paulo, no interior também. Guardas penitenciários também, né, Angélica? Os agentes penitenciários, queria muito dizer isso também. Você imagina o que é a vida de um agente penitenciário? Eles estavam lá muito bem representados, e então agentes penitenciários, polícia civil, professores, trabalhadores do Tribunal de Justiça, professores do ensino médio, do ensino superior, todos aqueles que trabalham nos hospitais, aqueles que trabalham também nos setores relativos a todos os encaminhamentos dos hospitais, das escolas, aqueles que cuidam dos alunos, né? Que são aquela espécie de trabalhadores que ficam cuidando da hora do recreio. Estava todo mundo lá, nós estávamos lá como Fórum das Seis, que é a nossa entidade do grupo de estaduais paulistas, né? Que temos aqui as universidades, o Centro Paula Souza, os servidores, né? Técnico-administrativos, os professores, meu sindicato, a Dunesc, a Associação dos Docentes da Unesp, né? Estávamos todos lá também representados. Enfim, fizemos todos lá uma grande, não é assim, fizemos a nossa parte, nós fizemos o nosso enfrentamento, lembra? Só resistência não adianta, te jogam para trás. Fomos lá para o enfrentamento, Rômulo, e eu acho que a gente está organizados para na segunda-feira, queria de novo aqui usar esse maravilhoso espaço do Duplo Expresso, né? E toda essa força, Rômulo, que você dá abrindo o programa para isso, né? E dando essa chance da gente dar o informe da vitória de ontem, que também nos estimula a estar lá, segunda-feira, na Assembleia Legislativa, às 9 da manhã. É um horário difícil para o trabalhador, eles não jogaram para esse horário à toa. Claro. E vai funcionar da seguinte forma, eles já fizeram uma primeira votação, a segunda era ontem, depois eu vou aqui simplificar, tem uma espécie de terceira e quarta votação. Então, quanto mais a gente protela mecanismos de protelar, que a gente conseguiu ontem a vitória, mais importante. Vamos ver se a gente joga isso, né? Consegue chegar até o Natal com esse presente, interceptando esse projeto do Dória e para sempre, para o ano que vem isso não acontecer também. Então, juntos aí, né, até a gente poder derrubar o império do Tucanistão, que não vai passar só por isso, mas por muitas outras questões aqui no estado de São Paulo que a gente precisa, né? E no Brasil, Rômulo, que sirva de um exemplo aí para as centrais sindicais, para os sindicatos, para tudo aquilo que não aconteceu no dia que passou, como passou em silêncio a reforma lá no âmbito federal. E eu acho que com isso a gente vai provando que mesmo num lugar difícil como São Paulo, num lugar onde a luta é dura, mas também os trabalhadores estão aqui enfrentando repressão, enfrentando tudo, a gente consegue chegar até lá. Então, um super beijo aí para você, Rômulo, para os Expressionautas, bom programa hoje aí dessa sexta. Eu vou lá agora continuar a nossa mobilização, preparando tudo para segunda-feira, tá bem? Maravilha, Angélica Lovato, muito obrigado. E segunda a gente lembra aqui de manhã o chamado aí para quem puder ir lá às 9 da manhã.